Primeiro livro da Escritura, livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26. Nós vamos ler até o versículo 28. Se você achou, diga amém. Muito bem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos nessa noite, já te louvamos com lindos cantos de adoração, mostrando ao Senhor nossa gratidão, dizendo que o Senhor é exaltado em nosso meio, que o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. Como é bom podermos juntar as nossas vozes, muitas delas afinadas, outras nem tanto, mas juntos erguermos nosso fôlego aos céus, dizendo que Tu és Senhor, que Tu és o Senhor de nossa vida, que Tua verdade vai sempre reinar. Bendito seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. O Teu povo se reuniu nesta noite, não para ouvir um homem, mas para ouvir a voz do Espírito Santo, querendo e desejando orientação dos céus, instrução divina, e isso só é possível se vem da Tua palavra e do Teu Espírito. Por isso, Senhor, te peço nesta noite, abra o entendimento do Teu povo, que o Senhor desvende os olhos da congregação para contemplar as maravilhas de Tua lei, e o que sair de minha boca seja para a glória do Teu nome, que não seja eu nenhum empecilho ou atrapalho para que o Teu povo entenda claramente a Tua palavra, que tudo que eu diga seja simples, objetivo e claro, para a instrução do Teu povo, a fim de que Teu povo saia desta noite, desta congregação, certo de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos instruiu, de que o Senhor visitou o Seu povo com santa doutrina para a edificação da igreja e para o seu crescimento. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, é preciso dizermos que o tema família é um tema importante para as Sagradas Escrituras. E no primeiro ponto desta palestra, ou sermão, se você preferir, eu quero fazer um panorama sobre esta questão relacionada à família. No segundo ponto, nós vamos examinar estes versículos que nós vimos aqui. E no terceiro ponto, nós vamos fazer a relação desses versículos com nossa família e com o que Deus requer de nós. Então, faremos aqui aplicações voltadas para o nosso contexto. E então você vai começar a entender o que é esse livro. A primeira coisa que nós devemos entender é que Gênesis começa falando da criação de Deus. Deus cria todas as coisas e no sexto dia Deus cria a humanidade. Isso é o que está no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. A palavra ou o nome homem aqui em hebraico é Adão, certo? Adão. Então, podemos dizer que a tradução mais fiel ao texto original aqui seria: criou Deus, pois, a humanidade. Criou, pois, Deus a humanidade. É claro que quando nós falamos homem, quando eu me dirijo a homem, Deus criou o homem, isso está envolvendo também a criação da mulher, porque eu estou falando do ser humano, não estou falando do gênero. Mas o próprio versículo diz que este homem, do início do versículo, ou esta humanidade, é homem e mulher. Não era propósito de Deus criar apenas um sexo, um gênero, mas era propósito de Deus criar os dois para uma relação complementar. Então a Escritura começa falando de casamento. Dito isso, precisamos entender o que é uma doutrina. Você já sabe provavelmente, mas deixa-me lhe lembrar.
Uma doutrina é um conjunto de textos da Escritura, ou um conjunto de ensinamentos que tratam sobre um assunto. Por exemplo, a Trindade é uma doutrina. Há vários textos na Escritura que falam sobre a Trindade. O batismo de Jesus, quando a pomba desce, simbolizando o Espírito Santo, e o Pai diz lá do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então há vários outros textos, quando Jesus diz: e eu da parte do Pai vos enviarei outro Consolador. Percebe? O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Então uma doutrina é sempre composta por vários textos das Escrituras, vários versículos. Você não tem uma doutrina com um versículo só. Então temos a doutrina da Trindade, temos a doutrina de Cristo, onde se ensina tudo que a Bíblia tem a dizer sobre a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Temos vários textos que tratam sobre a volta de Jesus, né? Que vai tratar sobre tribulação do povo de Deus, a grande tribulação, a volta, o milênio. O que é o milênio? Nós não vamos entrar nessa discussão, mas a Bíblia fala sobre isso, que haverá um reino estabelecido por Cristo. Então, há um conjunto de textos que tratam sobre isso. Oração é uma outra doutrina. Há um conjunto de textos que tratam sobre isso. E família também é uma doutrina. Quando nós evoluímos no próprio livro de Gênesis, não precisamos ir muito longe, nós vamos ver que no capítulo 3 há a queda. Adão e Eva pecam contra Deus, desobedecendo a Deus, e o desejo deles era de autonomia. Preste bastante atenção. Toda desgraça de uma família começa quando cada um entende que a pessoa mais importante da família é ele mesmo. Quando um casamento vai ser realizado com uma pessoa pensando exatamente assim: o que eu quero, só o que eu quero é que você me faça feliz, né? Já está começando errado. Qual é o primeiro grande motivo para um casal, homem e mulher, diga-se de passagem, né, irmãos? É bom deixar claro, né? Qual é o principal motivo que um homem e uma mulher crentes têm para casar-se? O principal não é o amor, ok? É a glória de Deus. O amor vem depois. É preciso amor, mas é a glória de Deus. Porque sejamos bem sinceros, quem é casado aqui, levanta a mão. Agora pode baixar. Agora fala a verdade, servo e serva, para não quebrar o mandamento: não dirás falso testemunho ao teu próximo. Você acordou amando todos os dias da sua vida, seu cônjuge acordou? Todo dia, até quando ele fez raiva? Não. Eu tive uma professora da disciplina de família no seminário, que ela era uma mulher erudita, né? E eu perguntei a ela: professora, a senhora já pensou alguma vez em se divorciar do seu marido? O marido dela era pastor. Ela disse: nunca pensei. Assassiná-lo várias vezes eu pensei, mas me divorciar nunca. Matá-lo, muitas vezes, dependendo do período, quase todo dia. Quando falamos de amor, é claro que nós brincamos com isso, mas para a Escritura, amor é muito mais do que a emoção, viu? Do que o impulso, do que o desejo. Amor é muito mais do que isso. Amor é uma palavra muito ampla nas Escrituras e não tem a ver somente com sentimento, viu? Não tem a ver apenas com sentimento. Prove isso, pastor. Jesus disse para você amar o seu inimigo, né? Como é que faz? Você chega para o seu inimigo: rapaz, eu tenho um sentimento tão bom assim em relação a você. Tu me odeia, quer me matar, mas é algo tão profundo assim. Eu quero estar junto de você. Seja sincero, você sente isso? O que é que você sente em relação ao seu inimigo? Não precisa dizer não, você sabe. Jesus não está falando de sentimento ali. Jesus está falando de obediência a Deus. O amor tem a ver com obediência. Então me preocupa, por exemplo, quando alguns casais dizem assim: não, acabou, não dá mais não. E por que não dá mais? Não, porque eu não estou feliz. Então parece que no nosso tempo nós vivemos a ditadura da felicidade. Se você não está mais feliz no casamento, o casamento acaba. Não é assim não, irmãos. Diante da Escritura não é assim não. Qual é o motivo primeiro do casamento? Lembra? A glória de Deus. A coisa vai mal no casamento quando Cristo não é o centro. Esse é o grande motivo. Certo? Quando Cristo não é o centro. Porque se Ele for o centro,
e as duas partes estiverem se esforçando para que ele seja o centro e que ele seja glorificado, este casamento será abençoado. Nunca será perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas será abençoado. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, nós temos o primeiro homicídio, né? Quando Caim mata Abel. Então nós vemos os primeiros efeitos da queda acontecendo na família. Mas antes disso, Deus diz a Eva o seguinte depois da queda: o seu desejo será para o seu marido, mas ele te governará. O que Deus estava dizendo a ela era o seguinte ali: você vai querer governar o seu marido e mandar nele. Era o que Deus estava dizendo a Eva. Mas ele é o líder. Deus estava lembrando a Eva, né? O feminismo começa no jardim do Éden, irmãos. Quando Eva desobedece às instruções de Deus dadas por seu marido Adão. E quando Adão, sabendo o que Eva estava fazendo, deixou ela fazer. Porque a ideia do texto na queda é que Adão não estava na roça não, viu? E Eva estava lá debaixo da árvore. Adão estava perto, estava ouvindo tudo e deixou acontecer. Porque ele era conivente com aquilo. Adão deveria ter sido líder naquele momento. A Bíblia desaprova o feminismo e a Bíblia desaprova o machismo. O que a Bíblia ensina é feminilidade cristã e masculinidade cristã. Amém, irmãos? Os nossos padrões do nosso tempo são completamente opostos ao que a Bíblia diz. Completamente, em todos os termos. Homens não são mais produzidos para serem homens. Não são mais educados para serem homens. Nós temos homens hoje que pedem para a mulher matar a barata, irmãos. Você pergunta: o que é isso aí, varão? Não, pastor, não é medo não. É só nojo, eu tenho nojo. Uma das funções do homem na família é proteger a família. Proteger. Ele é provedor e protetor da família. Se o homem não consegue defender a sua mulher de uma barata, está difícil. A coisa está difícil. Está difícil. Não é? Nós temos uma geração de homens, permitam-me aqui a sinceridade, talvez a acidez. Temos uma geração de homens moles. Até para falar para a menina que está gostando dela, o cabo é mole. Aí vem outro, passa na frente, ele fica triste. Levou minha bênção. Não vá, não se vá. Meu irmão, desperta. Ô varão, toma uma atitude na tua vida. Não pode ser assim não, varão. Não, eu estava orando aqui para Deus tocar no coração dela. Não, você tem que falar, tem que pronunciar, tem que ter atitude. Então, nós temos por outro lado mulheres que não entendem o que a Escritura diz sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser esposa. E na verdade nós temos vários problemas alastrados dentro das nossas igrejas, não é? Porque nós temos mulheres cristãs, por exemplo, que não querem casar-se, mas não é porque entendem ter o voto de celibato, porque a única exceção para o casamento é ter o voto de celibato. Ter o voto de celibato é não casar-se para dedicar-se ao serviço do Senhor, não é para viver no pecado. Então há muitos que não querem casar, há muitos casais crentes que não querem ter filhos. Por que não quer ter filho? Não, filho gasta muito, pastor. Eu quero viajar, eu quero ir para Campos do Jordão, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para... Filho não. Filho é bênção de Deus, mas infelizmente é uma herança rejeitada pelo povo de Deus hoje, na nossa geração. E filho não vai impedir seus sonhos se concretizarem não, viu? Você pode viajar para todo lugar do mundo, né? Você tem que ter fé em Deus. E como é que... Uma irmã uma vez me perguntou: ô pastor, o tempo é muito difícil, pastor. E como é que eu vou fazer? Eu fico pensando no plano de saúde que é caro, na fralda, no leite, na escola, na natação, no balé. Eu entro em crise, começo a chorar e fico em depressão. Aí eu prefiro não ter filho. Entenda o seguinte: nossos filhos, eles são uma herança que pertence a Deus, é uma herança divina. Se você tem filho, você é pai, você é mãe, deixa eu dizer uma coisa a você: Deus é melhor pai dos seus filhos do que você é. Então Deus cuida dos nossos filhos. Deus cuida. Diz a Bíblia lá no Salmo 104 que os filhotes de leões rugem esperando de Deus o alimento todo dia, e Deus dá.
Mas rapaz, se Deus dá comida a leão, não vai dar comida aos meus meninos não? Que conversa é essa? A Bíblia diz que Deus dá comida aos pássaros, não vai dar aos meus filhos? Jesus disse assim: quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus disse: eu cuido do que vocês comem, do que vocês vestem. O que eu quero é que vocês me obedeçam, que vocês sejam fiéis a mim. Então nós vivemos padrões muito invertidos dentro de nossas igrejas, e isso vai se tornando normal, e nós precisamos voltar a esses ensinos básicos das Escrituras para entendermos isso. Evoluindo um pouco mais, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa, diz que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus cumpriu essa promessa? Cumpriu, irmãos? Olha ao redor e veja a promessa cumprida. É a igreja. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em todos os lugares eu alcançarei pessoas e transformarei vidas. Veja que Deus agora está aplicando a doutrina da família, a doutrina da salvação. Há uma relação da doutrina da família à doutrina da salvação. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que nós somos chamados no Novo Testamento, segundo Efésios 1, de filhos. Somos filhos por adoção. Deus é o nosso Pai, não é? Por isso nós podemos dizer Abba, como Paulo ensina em Gálatas. Abba significa paizinho, né? Era um tratamento afetuoso de proximidade. Então o que era essa palavra? Deixa eu explicar rapidamente. Numa casa, numa propriedade, haviam escravos e haviam filhos. Os filhos ficavam dentro da casa. Os escravos, mesmo trabalhando na casa, e dormiam fora. E os escravos nunca poderiam chamar o chefe da família de Abba. Eles só poderiam chamá-lo de Senhor. Somente os filhos poderiam chamar de Abba. Então o que é que Deus faz? Nós somos escravos, éramos escravos. E Deus tinha apenas um filho, o nome dele é Jesus. E somente Jesus podia chamá-lo de Abba. Pai querido, Pai amoroso, Papai. Então o que é que acontece? Este filho unigênito sai e vai para onde estavam os escravos, para salvá-los, morre por eles e diz a eles, depois que ele ressuscita: entrem na casa e não o chamem mais apenas de Senhor, mas podem chamá-lo de Pai. A família alastra-se e agora vira igreja, né? Nossas famílias se misturam na igreja. Por isso que Jesus disse: a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui que estão ao meu redor. Por isso que a gente chama-se de irmão, irmã, né? E nós sabemos que há muitos casos na igreja que nós temos mais ligação e mais afeto com irmãos da igreja do que com pessoas do nosso sangue, não é? Mas a Escritura fala muito sobre isso no Novo Testamento. Mas chegamos no final do Novo Testamento e a Bíblia, da mesma forma que começa com o casamento, termina com o casamento. Jesus unindo-se com a sua igreja. E diz o Apocalipse que a igreja, ali uma noiva arrumada, ataviada, né? Jesus que é uma noiva arrumada, viu, irmãos? Jesus não é uma noiva desmantelada, não. E ela está sendo preparada. E quem prepara a noiva para encontrar o noivo? Os pastores. Os pastores são meio que os cabeleireiros espirituais, né? Eles estão preparando a noiva. A noiva não pertence aos pastores, pertence a Cristo. Nós somos apenas aqueles que levam ela para Ele, para entregar a Ele. Você está aqui, Senhor, a tua noiva, a tua esposa, une-te com ela. E Paulo vai dizer: grande é esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Esta é a primeira parte. A segunda parte nós vamos para o texto. Volte seus olhos para Gênesis 1:26. O texto começa dizendo aqui que Deus fala, não é? Nós servimos a um Deus que fala. Diz o texto: Deus disse, ou também disse Deus. A palavra que sai da boca de Deus é uma palavra criadora, é uma palavra que dá vida. Deus não precisa de um contexto para fazer algo, isso é muito importante, viu? Deus não precisa de matéria-prima para fazer algo. Deus criou o mundo do nada e trouxe à existência, e agora está dizendo: façamos o homem. A ideia de façamos aqui
é a ideia do conselho divino. Não é apenas de um plural majestático, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam reunidos para criar a humanidade agora, depois de ter criado o mundo todo. Isso acontece exatamente no 6º dia da criação. Deus diz: façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isso? O Pai tem corpo físico? Sim ou não, irmãos? O Pai tem corpo físico? Jesus disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? O Pai não tem corpo físico, embora a Bíblia descreva, use algumas expressões dizendo a destra de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, né? Mas isso é uma linguagem figurada, nós chamamos isso de antropomorfismo, ou formas humanas, mas Deus é espírito, Deus Pai é espírito. Então, como nós somos a imagem de Deus? Se Deus não tem corpo físico, Deus não possui fisicalidade como nós possuímos, né? As características que estão em nós, que nos fazem imagem de Deus, são as seguintes. Nós podemos dizer que Deus tem atributos. Atributos são qualidades. Por exemplo, Deus é onipresente, nós não somos. Ele sabe de tudo e está em todo lugar. Ele é onisciente e onipresente. Deus é onipotente. A palavra oni significa todo, né? Ele tem todo o poder. Nós não somos onipotentes. Deus é imenso, infinito. Deus não cabe em nenhum lugar. Se você acha que o universo, que as galáxias, que o mundo é enorme, não é nada diante de Deus. Não é nada. Esses são atributos de Deus, mas esses são atributos incomunicáveis. Existem os atributos comunicáveis. Deus é amor, Deus é bondade, Deus possui paciência, Deus é longânimo, não é? Então esses são atributos comunicáveis. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. Nós amamos, nós podemos ser misericordiosos, graciosos, isso nos caracteriza como imagem de Deus, o que não está presente nos animais. Nós somos racionais, o que não está presente nos animais, só está presente em Deus. Então nós carregamos a imagem de Deus. Vá guardando isso, viu? E aí diz o texto aqui, ainda no versículo 26, tenha a humanidade domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Nesse texto nós temos o que chamamos de mandatos da criação. Mandatos da criação. Primeiro mandato, mandato espiritual. Segundo mandato, mandato cultural. Terceiro mandato, mandato social. Memorizaram? Qual é o primeiro mandato? E o segundo mandato? Cultural. E o terceiro mandato? Social. Muito bom. Então, qual é o primeiro mandato? É a nossa relação com Deus, a nossa adoração. Nós temos o dever de adorar a Deus. O ser humano tem o dever de adorar a Deus. Pergunta básica. Os 10 mandamentos, veja, a Bíblia diz: não farás imagem de escultura. Isso é pecado ou não? Se a gente fizer, é pecado só para a igreja se adorar a imagem de escultura, ou para o ímpio também? Para o ímpio também. A Bíblia diz: não invoque o nome do Senhor em vão. Isso é pecado só para a igreja ou para o ímpio também? Para o ímpio também. Diz: honre teu pai e tua mãe. Isso é pecado só para a igreja ou para o ímpio também? Para o ímpio também. Não adultere. Para o ímpio também. Não cobice. Não roube. Não diga falso testemunho. Certo, todos os mandamentos, menos um. Falta um que eu não falei. Qual é? Aí não está nos 10. É mandamento, mas não está nos 10. O que faltou aqui foi a guarda do dia do Senhor para adorá-lo. Certo? É o mandado de Deus para que a igreja o adore num dia que ele estabeleceu. Deus está ordenando que a igreja se reúna para cultuar. É uma ordem. Deus não pede à igreja para adorar, irmãos. Por favor, meu povo, me adore. Deus não pede não, Deus manda. É ordem. O povo de Deus deve adorá-lo. Aí a pergunta:
Isso é ordem só para a igreja ou para o ímpio também? Hã? Aí a gente se divide, né? Será que não é pecado se o ímpio não adorar a Deus? É ou não? É. Então, o mandamento para a adoração também é para o ímpio. E quando ele não vem para o culto, ele peca. Quando ele não adora a Deus, ele peca. Porque este é o mandato espiritual. Todos os homens, toda a raça deve adorar a Deus. Mas por causa do pecado, nem todos o adorarão, adorarão ídolos. Então, na família, aplicando isso à família, a nossa família, entenda bem o que eu vou dizer, escute bem, você pode esquecer tudo o que eu disse, mas não esqueça isso que eu vou dizer. Se você preparar os seus filhos para ser um grande empresário, um grande advogado, um grande médico, um grande investidor, e você falhar em ensiná-los a amar a Deus, você falhou. Você falhou. O que muitos cristãos têm feito no nosso tempo é justamente isso. Não importa se os meus filhos vão continuar na fé, o que importa é que eles ganhem dinheiro, que eles sejam felizes. Não importa como eles vão viver, o que importa é isso. Não. Prioridade da nossa vida familiar, Deus. Prioridade é Deus. Devemos conduzir a nossa família temendo a Deus. Isso não vale apenas para a criação de filhos, mas para toda a vida familiar. Eu sei que há famílias que não estão enquadradas no modelo inicial da Escritura, pai, mãe, filhos, não é? Mas esses papéis serão desempenhados de alguma forma. Então, se tem ali uma irmã que faz o papel da mãe, tem uma família ali. Alguns fazem parte. São filhos, outros dirigem, outros governam, outros ensinam, sustentam, né? Então, o modelo, na prática, sempre é o mesmo. Mas por causa do desarranjo que o pecado causou no mundo, nós vamos ter viuvez, nós vamos ter um homem com filhos sem a esposa, porque ela faleceu. Nós vamos ter abandono, uma mulher que foi deixada pelo marido e ficou sozinha com os filhos. Então, por causa do pecado no mundo, os desarranjos vão acontecer, mas os princípios são os mesmos. Os mesmos. A gente vai chegar na parte prática. Mas o segundo mandato aqui é um mandato cultural. Domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre os animais domésticos, domine sobre os répteis. Esse é o mandato cultural que tem a ver com o trabalho. Deus nos deu o mandato para trabalharmos. Amém, irmãos? No quarto mandamento, quando Deus diz que 6 dias trabalharás e o 7º descansarás, ali também é um mandamento para trabalhar, né? Esse negócio que muitos crentes dizem, rapaz, porque Eva fez isso, porque ela caiu, a gente tem que trabalhar. Não, irmãos, Adão já trabalhava. Deus disse antes da queda, lavre a terra, guarde o jardim, cultive o jardim. O trabalho já existia antes da queda e vai, para decepção de alguns agora, vai existir também depois da volta de Jesus, irmãos. Vai ter trabalho, mas lá vai ter uma diferença, não tem cansaço, fadiga, né? Não tem doença, não vai ter indisposição, e tudo que nós fizermos estaremos fazendo para o Rei. Na verdade, o princípio é o mesmo hoje, porque Paulo vai dizer em Colossenses 3, 23, tudo que você fizer, faça para Deus. Se é tirar uma ponta de linha, se é botar uma peça num saco, se é ir para a feira, se é carregar um carro, é para Jesus, não é para os homens não. Tudo é para Deus. Se é varrer uma casa, se é limpar um banheiro, tudo é para Cristo, para a glória de Cristo. Essa é a mentalidade do cristão. Essa é a mentalidade do cristão. Isso é mandato cultural, é você trabalhar, empreender trabalho para glorificar a Deus. Mas deixa eu fazer aqui, deixa eu avançar aqui para depois eu voltar às aplicações desse texto. Mas o terceiro mandato aqui está, veja, no verso 28, que é um mandato social. E Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se. Crescimento da família, né? Tenham filhos. Aí eu não sei porquê, eu fico tentando entender até hoje, como tem alguns crentes que dizem assim, não, isso aqui é só para aquele tempo, parou. Mas onde é que diz isso? Onde é que diz na Escritura que foi só para aquele tempo? Em lugar nenhum.
Em lugar nenhum. O mandamento de Deus, presta atenção, viu? O mandamento de Deus para casais crentes que têm saúde e podem gerar filhos, continua, tem que ter filho. Pastor, e se um casal que é crente, saudável, decide não ter filho, isso é o quê? É pecado. É pecado. Mas o triste da história é que muitos pais influenciam os filhos a não ter. Tinha filho não, pai. Olha, é luta, viu? E aquela criatura nem entende que tá falando, a mãe está falando dele, né? É luta, viu? Olha, é uma tribulação. Filho é difícil, viu? E está falando dele, né? Que deu trabalho à mãe, né? É mandamento do Senhor, irmãos. Os crentes têm que ter filho. Se anime, viu, povo de Deus? Trabalhar, minha gente. Vamos crescer a igreja aí, departamento infantil tem que estar cheio. Mandato social. Mas que envolve também a vida familiar. Porque o mandato social vai ter influência sobre o mandato cultural. Porque eles são educados em casa, né, os filhos. E eles vão lá para fora um dia, né? Eles vão romper a bolha. Eles vão lá para fora. Mas aqui, deixa eu fazer algumas aplicações do mandato social, né? Os crentes, eles de modo geral, né? Eles têm umas posturas que tem uma doideira na cabeça dos crentes que não tem como explicar, não. Porque muitas vezes, para um crente, a maioria deles, espiritual, é você se ajoelhar para orar na reunião de oração. É você sair para um evangelismo. É você ensinar numa classe de discipulado, cantar no grupo de louvor, tocar. Isso é espiritual, isso é dom. Mas não é espiritual para alguns namorar com a esposa, conversar com ela, levar para passear, ouvir o cônjuge. Não tenho tempo não, estou muito ocupado, não tenho tempo não. Eu não tenho tempo não. Não está cumprindo o mandato social, servo. Mas, pastor, tomar sorvete, a Bíblia manda, não especificamente tomar sorvete ou comer buchada de borda, mas que nós devemos cuidar do nosso ambiente familiar. Porque muitos filhos de crentes odeiam a igreja? Porque eles não aprenderam a amar a igreja em casa. Porque eles não viram igreja em casa. Porque eles não viram Deus em casa. Eles viram outra coisa, até o Satanás dentro de casa eles viram, mas Deus eles viram. Eles viam os pais na igreja com os braços levantados, chorando, trabalhando, no encontro, não sei o que, encontro de jovens, de casais, uma bênção, chorando, casal prancheta, não sei o que lá, mas dentro de casa, não tinha Jesus não. Era burro, jumento, anta, é por aí, só elogios assim desse naipe, né? Ô irmão, chame seu marido de anta não. Nem chame ele de jumento, nem chame ele de burro. Não faça isso não, serva. E você também, servo de Deus, cuidado com o que você fala, porque as palavras ferem muito. Palavras ferem profundamente. Então tenha cuidado com o que você diz. Às vezes a gente vai falando a coisa de forma inconsequente e não tem dimensão dos males que aquilo está causando nas emoções do nosso cônjuge, ou da nossa família, ou dos membros da nossa família. Tenha cuidado e pese o que você vai falar, não é? Mas deixa eu ir para a parte mais prática agora. Eu fui pregar na igreja de Caruaru e fui falar sobre esse livro. E aí o pastor da igreja, depois que eu terminei, pegou a palavra e disse assim: eu vou só complementar uma coisa aqui que o pastor não falou. Eu fiz um casamento há uns 30 anos atrás, ele dizia, um casamento de 2 jovens, cheios de amor, muito apaixonados, e chega dava para ver os coraçõezinhos saindo dos olhos, assim, um olhando para o outro, quando ela entrava na igreja, e aí se casaram, não tinha muito dinheiro para ir para a lua de mel, então foram para casa, esse pastor era pastor aqui em Santa Cruz, foram para casa, e aí, indo para casa, os irmãos, não, vou levar vocês para passar a lua de mel num sítio lá em Taquaritinga, eu vou levar vocês para lá. E levaram o casal para Taquaritinga. Dormiram, tiveram a lua de mel, foi uma bênção, né? Aquele avivamento de noite, aquela coisa maravilhosa. De manhã a irmã acordou animada e disse: eu vou fazer o primeiro café para amor. Para beber, né? Já beber, né? Ô bebê. Engraçado isso aí. Camarmanjo velho babado que isso chama ele de B. Tem base.
Aí a irmã acordou, disse: vou fazer o café, fazer o café. Aí ela foi lá no armário, aí pegou uma garrafa de café. Até aí tudo bem, passo por passo, né? Numa nova dona de casa. Aí ela abriu a garrafa, tirou a tampa. Depois ela abriu aquela tampa da rosca. E aí ligou a torneira e encheu a garrafa. Até a boca. E botou 3 colheres de café em pó dentro da garrafa. Botou a rosca, botou a garrafa de cima, ligou o fogo do fogão e botou a garrafa em cima. O marido acordou com o pipoco. Pô! Essa mulher, o que foi isso? Não, eu estava fazendo um cafezinho, eu botei o café para esquentar e explodiu a garrafa. Essa garrafa explodiu. Esse foi. E você fez o que, minha filha? Ela explicou, né? Eu botei a garrafa no fogão. Aí, misericórdia, a mulher estava fazendo um café, meu Deus. Meu Deus, bem que mamãe falou, tu vai sofrer com essa abençoada, viu? Aí esse pastor é muito engraçado. Ele disse assim, o que eu fico... Ele disse assim, eu tenho uma crítica para fazer o seu livro. Ele dizendo para a igreja, eu tenho uma crítica para fazer o seu livro. Eu li o seu livro, mas em nenhum momento aqui você falou que é pecado a mulher não saber fazer um bolo e fazer um pudim para o marido. Isso é pecado, pastor. Era para você botar no seu livro. Pegando essa história engraçada, trazendo para a questão prática. Veja só, tem um capítulo no livro que eu trato sobre a mulher, do capítulo 31 de Provérbios. E ali, foi interessante, porque quando eu escrevi esse capítulo, eu mandei para algumas irmãs da igreja, né? Leiam aí esse capítulo e me digam o que é que vocês acham. E aí a fala era muito parecida. Esse pastor, aí sinceramente, não dá não, viu, passar essa mulher aí não tem condição não. Oxe, não tem condição não, a mulher é uma máquina. É 3.0 essa mulher, pastor, não tem condição não. Eu disse, calma, irmã, aqui é um modelo, né? A gente tem que olhar para o modelo. Se a gente chegar em 80%, já é uma benção, né? Mas o que é que narra aquele capítulo? Uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, que cuida do marido e que também negocia, né? Ela é comerciante ali. É claro que não sabemos se aquela é uma história literal, mas sabemos que ali há um ensino que envolve a figura da mulher, do seu comprometimento com a família, com a casa e também com alguma espécie de trabalho, né? Embora ela tivesse servas que ajudassem ela em casa, mas o texto mostra que ela se preocupava com os cuidados da casa. Aí hoje, como é o nosso contexto? Nós temos algumas irmãs, eu vou falar com todo respeito, irmãs, me amem, viu, em Cristo, não se ofenda. Mas temos irmãs que abrem sua boca abençoada para dizer o seguinte: eu não tenho o dom de cuidar de casa. Eu não nasci para isso. Eu odeio lavar prato, eu odeio varrer a casa, eu odeio dobrar roupa, eu odeio passar roupa. Eu gosto de trabalhar, ganhar dinheiro, contar dinheiro, ver os Pix chegando, eu gosto de ver isso. Eu gosto de ir para o shopping, né? Casa, negócio de casa, não é meu dom, não. Aí, a mesma irmã, veja só, presta atenção, viu? A mesma irmã, pastor, mas vamos mudar de assunto, pastor. Rapaz, pastor, meu marido é preguiçoso, viu? Ele não gosta de trabalhar, não, pastor. Você está entendendo ou não? Ele não gosta de trabalhar, não. Hoje eu perdi as contas, pastor, trabalhando e fazendo modelo de peça, sei o quê, e indo buscar e levar para a costureira, para a feira. E ele lá jogando dominó, jogando baralho com os amigos dele, não sei o que lá. Ele não quer nada com a vida, ele não trabalha, não, pastor, ele é preguiçoso. Aí eu disse: ô irmão, você já pensou que o dom dele pode não ser trabalhar? A irmã travou assim. Tem isso não, pastor? Tem que trabalhar. É 2 pesos, 2 medidas. Precisamos entender o seguinte: ainda que eu tenha muita dificuldade com o trabalho, Deus mandou o homem trabalhar. E ele tem que ir. E ele tem que sustentar a casa. E se o dinheiro não der, ele se vira para conseguir mais. Né? Como diz um amigo meu, vá cortar mato, vá fazer alguma coisa, vá vender água na feira, alguma coisa, se vire, meu irmão.
para levantar o dinheiro. Eu pastoreava em Recife, um rapaz casado, 4 filhos, a minha mulher aperreada, vendendo cachorro quente, o cara não queria trabalhar, eu chamei, eu disse, meu irmão, vem cá. Veja só, o que você sabe fazer? Eu disse, pastor, eu não gosto de trabalhar não. Eu não gosto não. Eu disse, olha, uns irmãos da igreja me procuraram, fizeram uma proposta para você trabalhar com eles em construção civil. Construção civil, Deus me livre, ficar pegando peso, saco de cimento. Não, pastor, eu tenho um problema, eu tenho uma hernia de disco aqui que não me permite não fazer esse tipo de trabalho, não. Eu disse, mas rapaz, não tem um outro irmão que falou para você trabalhar com ele no escritório dele. Posso ficar sentado muito tempo? Não, dói também, eu não tenho condição não. Eu disse, então tá certo, vou fazer o seguinte, a gente vai conseguir aqui um valor, a gente vai comprar para você, uma coisa para você vender. Senão não tem o dom não de vender não. Não, não é uma questão de dom, meu irmão. É uma questão de missão. Você tem que sustentar a sua casa. Se não tem um dom de vender, arrume um dom. Compre na farmácia, no supermercado, procure lá um dom, um líquido, um comprimido e vá trabalhar. Vá trabalhar. Não é uma questão de dom ou de gostar. É uma questão de obediência ao que Deus disse. Deus disse ao homem, seja provedor de sua casa. Se a sua esposa amanhã disser assim, meu filho, é o seguinte, eu vou cuidar da casa e das crianças, viu? Fique na paz, cuide do resto. Ela pode fazer isso. Biblicamente ela pode fazer isso. Muitos irmãos não vão me amar agora. Mas você nunca pode dizer, a partir de hoje eu não trabalho mais, eu não quero saber mais de negócio de sustentar a casa, eu não tenho essa vocação, só vou trabalhar agora para o Senhor. Você não pode, você é provedor. Ela pode ajudar, mas a função de provedor é sua, na medida mais plena do ensinamento da Escritura Sagrada. Por lado das irmãs, não é? Não é uma questão de amar, minha irmã, você tem que cuidar do seu marido, cuidar da casa, seja com a funcionária lá trabalhando, ou você mesma fazendo, colocando os filhos para ajudar, ele também, né? Varão, lavar os pratos não faz cair as mãos não, viu? Você não vai deixar de ser homem não, lavando os pratos não, viu, varão? Amém, irmãos? Meus irmãos, só os varões, amém, irmãos? Amém. Glória, escapa com lavador de prato danado. E as irmãs vibrando, né, assim, Jesus, glória, vou cobrar, Senhor. Agora, serva, deu uma de sabida não, chegue junto do varão aí, viu? Ajeite ele, viu, serva? Ajeite ele, dê uma de sabida não, viu? Tem mulher que quer dar uma de sabida, quer que o marido fique ali, tomando conta de tudo, e ela não chega junto do varão. Ajeite o varão aí, abençoe a vida dele também, viu? Faz bem para o casamento, viu? Por que nós temos tantos desvios no nosso tempo das nossas relações familiares? Primeiro, porque nós temos um desvio das nossas igrejas do verdadeiro evangelho. Um desvio do evangelho causará o desvio dos nossos papéis dentro das nossas famílias. Um desvio do que Deus ensina nos levará para muito distante do que Deus quer para a nossa família. Uma das perguntas que pode surgir depois de ouvir uma palestra dessa, talvez possa ser o seguinte: pastor, meu casamento está destruído. Aconteceu um adultério, eu não acredito mais, eu não confio, ele não administra bem o dinheiro, todas as vezes que o dinheiro vai para a mão dele é o caos, não dá mais certo, eu não sei mais o que fazer não. Eu posso começar dizendo o seguinte: Deus criou o mundo do nada. Do caos, Deus trouxe a ordem. E um Deus que criou o mundo do nada pode restaurar um casamento que está no caos e trazer ordem, graça, misericórdia e perdão. Servo de Deus, se você tem fracassado em vários pontos da sua caminhada, entenda primeiramente uma coisa: você não é um, você não está só. Tem muita gente contigo nessa empreitada, mas Jesus lhe orienta. Erga a sua cabeça, assuma a sua postura, seja o líder de sua casa, seja o pastor do seu rebanho. A sua família é seu rebanho. Um homem, chefe de família, é pastor de sua casa. Não tem esse negócio não, varão, de a mulher estar te arrastando: vamos para a igreja, rapaz. Eu estou cansado da feira, né? Olha, venha com 2 palitos no olho assim, mas venha. Pastor, mas eu vou dormir. Não tem coisa melhor do que dormir nos pés do Senhor, meu irmão. Venha. Venha. Tem nada não.
Tem nada não. Qualquer coisa, os pastores chamam você pelo nome. Irmão, você acorda. Mas pastor, porque eu estou muito cansado. Você tem uma função. O sangue pode dar na cintura. Você tem que cumprir a sua missão como chefe da casa, pai e marido. Deus lhe confiou isso. Na segunda, na terça, na quarta, você descansa. Zele pela vida espiritual de sua família. Porque se a vida espiritual estiver bem, tudo vai estar em ordem, viu? Se a vida espiritual da família estiver bem, tudo vai estar em ordem, porque o Espírito Santo não faz confusão, ele nos guia para a sua vontade. Mas se a vida espiritual da família estiver desordenada, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Agora nós temos a propensão muito grande de quando as coisas na nossa vida começam a dar muito certo, a gente se esquece do Senhor. A gente se esquece do Senhor. Então, se o casamento não vai bem, não tem alternativa de desistir, tem alternativa de buscar o Senhor. Se as duas partes quiserem, se as duas partes lutarem, se as duas partes se esforçarem, é certo, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar o seu casamento, né? Deixe-me falar algumas coisas a respeito desse livro que vão acabar se tornando aplicações também para esta palestra. Esse livro surge não de um desejo de escrever mais um livro e colocar mais um livro no mercado literário, no mercado livreiro no Brasil. Esse livro surge especificamente para uma necessidade da nossa igreja, lá na nossa igreja. Começamos um trabalho com casais, jovens casais, que solicitaram que estudos fossem ministrados sobre criação de filhos. Começou assim, tudo começou assim. Porque esses casais são do contexto de Santa Cruz, e esse livro aqui é escrito para Santa Cruz, viu? Para o contexto de Santa Cruz de Capibaribe. Se você ler ele, você vai ver e vai identificar muitas questões da nossa cultura aqui em Santa Cruz. Então, esses casais entendiam o seguinte, muitos deles me diziam o seguinte: pastor, os meus pais trabalharam muito, fizeram muita feira, ganharam dinheiro, nós tivemos tudo na nossa casa, menos eles. Tivemos tudo: brinquedos, viagens, férias, roupas, menos os nossos pais. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Queremos dar uma boa condição para eles crescerem e terem um conforto, mas nós não queremos estar ausentes na vida deles. Isso é muito interessante. Também surge de uma série de questões que eu começo a lidar, muito difíceis. Isso me leva a estudar o contexto da nossa cidade, propriamente o contexto de muitos casamentos e, mais especificamente, o contexto de muitas mulheres. Por isso que tem 2 capítulos sobre feminilidade e 2 capítulos sobre masculinidade. O que acontece? Veja se você conhece essa história. Uma mulher trabalhadora, costureira, 5 filhos, 3 meninas, 2 meninos, esforçada, crente, criou ali no sacrifício, o marido meio devagar na coisa e tal. De repente esse homem abandona a família. E essa mulher fica sozinha, criando 5 filhos, todos os 5 ali ao redor daquela máquina. Conhece uma história assim, não? E as crianças vão crescendo e vão aprendendo a costurar, vão para a feira desde pequenos com a mãe, e aquela mulher guerreira, trabalhadora, vai criando seus filhos, e eles vão crescendo, né? Crescendo. Então, ela vê que as meninas, né, começam a se engraçar por um varãozinho na igreja, começa aquelas risadinhas na hora de dormir, ela pergunta o que é, ele vai desconfiando que elas estão querendo começar a namorar. Então a mãe reúne as meninas e diz assim: vocês viram o que o pai de vocês fez comigo, não viram? Me deixou com 5 filhos. Vou dar um conselho a vocês: nunca confie em homem, nunca dependa de homem. Trabalhem, estudem,
sejam independentes, nunca dependam de um homem. Conhece a história assim? É incomum. Aí essa menina começa a namorar, ela já... Se o rapaz disser assim, não, venha por esse lado da calçada, não, você não manda em mim não, você não manda em mim não. Isso é conversa, isso é opressão masculina. Que é isso, rapaz? Eu sou feminista. Não quero não, vai para lá. Oxê, não manda em mim não, rapaz. Acaba, olha assim. Foi o quê? Não vem com essa não, vou logo dizendo, viu? No casamento vou logo dizendo, o seu dinheiro é o seu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro, a sua empresa é a sua empresa, a minha empresa é a minha empresa. E pronto, o seu carro é o seu carro, o meu carro é o meu carro. Conhece alguma história assim? Aí uma irmã, essa crente, viu? Casa, está na igreja, aí começa a ouvir a palavra. E quando chega lá em Efésios 5, que Paulo trata sobre submissão feminina, essa irmã, crente, estou falando de uma crente, não estou falando de uma mulher que não teme a Deus, não, estou falando de uma crente que aprendeu isso, teve essas experiências. Ela escuta aquilo, vai no gabinete do pastor. Isso já aconteceu. Pastor, é o seguinte, eu estou muito perturbado com aquele sermão que o senhor pregou, porque eu sei que a Bíblia está dizendo da submissão da esposa, mas eu não consigo não, pastor. Já ouviu alguém dizer isso? Eu não consigo. Eu sei o que a Bíblia está dizendo, mas não dá não, pastor, não tem condição não. Aí eu começo a investigar, a fazer a arqueologia do passado daquela irmã, e ela começa a dizer toda a trajetória. Veja que, em muitos casos, o marido, numa história dessa moça que recebeu esse ensino da mãe, às vezes esse rapaz é bíblico, ele está querendo cumprir o papel dele, mas por essa formação traumática, por causa do abandono do pai e desse ensino da mãe, nem ele consegue exercer a liderança que ele deveria, nem ela consegue exercer o papel que ela deveria. Então, ela é uma auxiliadora dele, não tem relação de opressão aqui, percebe? A relação do casamento é uma relação baseada na Trindade. Entenda isso, para você entender de uma vez por todas o que significa submissão feminina no casamento. A submissão de uma mulher não é escravidão. Amém, irmãos? A mulher não é escrava do homem. Ela não é escrava. Tem homem que quer deixar a esposa porque ela não levanta de 4 horas da manhã para fazer uma garrafa de café para ele. Levante, varão, e faça. Aprenda a fazer. Vou dizer a você, você pega a garrafa. Deixa eu terminar. Você não deixou eu terminar? Não tem aquele cabo aqui dizendo, não deixa nem eu molhar o bico, você já estão rindo. Você pega a garrafa, bota em cima da pia, bota aquele negocinho, aquele funilzinho, o coador, e bota o filtro descartável. Bota a água para esquentar, coloca 3 colheres de café, depois você bota água quente. Pronto, está feito, vai descer o café. Fechou a garrafa, está novo, você bota um açúcarzinho e toma. Não quero deixar essa mulher, pastor, ela não se levanta para fazer um café para mim. Às vezes a mulher ficou até 2 horas da manhã trabalhando. Submissão não é escravidão. Não é o homem bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. A autoridade dele não está nisso. Está no seu sacrifício. Entenda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitas irmãs até alegam, dizendo o seguinte, esse negócio é muito difícil, pastor. É muito difícil para a mulher ser submissa ao homem. Agora entenda o seguinte, minhas irmãs, com todo respeito, todo amor em Cristo. Entenda qual é o mais difícil dos 2 mandamentos dentro de um casamento. Deus diz assim à esposa, seja submissa. E diz assim ao homem, morra pela sua esposa. O que é mais difícil? Deus não mandou a mulher nenhuma morrer por... Deus não mandou a mulher nenhuma morrer pelo homem, mas mandou morrer pela esposa. Porque o padrão não é Jesus e a igreja. Então, voltando à Trindade, nós temos o que chamamos de economia da Trindade. O pai morreu na cruz, sim ou não? Hã? O pai morreu na cruz? Não, quem morreu na cruz? O filho. O filho, quando vai para o céu, ele envia quem? O filho faz a função do pai? Não. O pai faz a função do filho? Não. Embora tenha participação e diálogo entre todas as pessoas da Trindade. Mas o que eu quero dizer é, o pai tem uma função, o filho tem uma função, o Espírito Santo tem uma função. Nenhum é menor do que o outro. As funções são diferentes. A esposa não é menor que o marido.
As funções são diferentes. O que Deus confiou à mulher não confiou ao homem. Quem engravida é a mulher, não é o homem, né? O dom da maternidade foi dado a ela e não ao homem. Embora ele possa ser muito carinhoso, muito cuidadoso com os filhos, mas foi a ela que Deus deu o dom da maternidade. Então, submissão não é escravidão, é entender que os dois têm uma missão de glorificar a Deus dentro do casamento e receberam direcionamento para isso. Então, um outro fator que eu trabalho aqui no livro, para eu finalizar, um outro fator que eu trabalho aqui no livro, né, que foi um desafio para mim pensar, para que eu pensasse, para que eu escrevesse, que muitas vezes no nosso contexto, os filhos são, aí está na parte que eu trato sobre criação de filhos, né? Tem 3 partes do livro. A primeira parte eu trato sobre casamento e família, certo? O que é casamento, o que é a família, o papel do homem, o papel da mulher. Na segunda parte, a criação de filhos. Na terceira parte, a educação intelectual desses filhos, ou sobrinhos, ou quem esteja na família, com uma visão de mundo cristã, com uma cosmovisão cristã. Não podemos repartir isso. Então, qual era o desafio aqui no nosso contexto? Mas, pastor, a escola é boa. A menina vai para o balé, ele vai para o karatê, vai para o futebol. Não está bom, não? Não. Não. Tudo isso é muito bom. Eles podem ir para a natação, para o futebol, a menina pode ir para o balé. A menina, viu, irmãos? Amém, irmãos? A menina pode ir para o balé. A menina, porque só quem faz balé é menina, né? Esse negócio daí de irmão com roupa apertada dançando balé não dá certo, não. Pode e deve ser um alvo da família, que eles tenham essas atividades, seja envolvendo-os em arte, música, estudar música, coisas dessa natureza, pintura, tudo isso é muito importante. Mas eles precisam ser conduzidos na doutrina, né? As nossas crianças a cada dia estão se desapegando da adoração a Deus. Olha, o que nós vemos em muitas igrejas, veja só, eu entendo que a igreja, ela pode ter um trabalho com crianças em que elas recebem a instrução bíblica na hora da pregação do pastor, né? Que a gente chama de salinha, não é assim? Isso pode acontecer. Mas qual é o meu problema com a salinha? Tem criança de 15 anos que está indo para a salinha, irmãos. 15 anos é criança, é? E o povo bravo com o pastor. Não, pastor, meu filho tem que ir para a salinha. E seu filho tem quantos anos? Tem 9. 9. Não, ele não consegue não assistir o culto, não. O menino resolve conta de matemática, física, química, mas ele não tem condição de entender a pregação. Não tem condição de entender a palavra de Deus. As crianças precisam aprender com as tias, as professoras, para estarem no culto o mais cedo possível, para adorar a Deus junto com a congregação. Porque senão a gente vai ter adolescente de 16 anos que quer ir para a salinha, fica com tia Rebeca lá na salinha. Acaba já falando grosso. Tem que ser educados. A vida espiritual deles é importante. E é função dos pais, viu? Agora, o que é que muitos pais fazem? Chegou na porta, e é interessante, né? Porque quando chega a hora da salinha, que as crianças saem, aí os pais chegam e fazem assim, né? Aleluia. Quando a gente estava naquele perrengue de abre e fecha na pandemia, abre e fecha, que a gente começa a voltar, né? E a maioria das igrejas não tinha salinha ainda, né? Porque a gente estava com cuidado com as crianças, mas algumas crianças vindo para a igreja. Então, o que é que muitos casais fizeram? Deixaram de trazer as crianças para a igreja. Foi assim ou não? Não traz. Aí eu comecei a chamar essas bênçãos. E vem cá. Por que não está trazendo? A criança vai para a escola, vai para o shopping, vai. Por que não vem? Porque não está dando a salinha, pastor. Aí eu disse, aí ele não vem mais não, é? Se a salinha acabar, teu filho não vem mais não para a igreja não? Não, pastor, porque fica essa resposta, né? Você tem que trazer. Mas pastor, ele vai dar trabalho. Eu digo, eu sei, mas é o teu filho, né? É o teu filho. Mas o que muitos crentes fazem? Chegou na porta, a irmã já avisa a tia, né? Da salinha lá na frente. Vai lá, meu filho, vai para perto da tia, vai lá.
Aí, coitado da irmã, bicho, arrancando os cabelos, os meninos pintando bolinha, pintando sete assim no culto, e a irmã lá cuidando do filho dos outros. Você tem que ensinar o seu filho a adorar a Deus. É hora de ler a Bíblia, filho, é hora de orar, fecha os olhos para orar. É hora de dar oferta, vá dar oferta. Mas pastor, eles dão trabalho, eu sei, eu tenho filho. Eu tenho. Eles vão correr pelo meio da igreja, eu sei. Eles vão gritar, eu sei. Eles vão aperrear, eu sei. Quando eu era pastor lá em Recife, eu sempre conto essa história, eu gosto muito dessa história. Tinha um menininho, o nome dele era David. Está sendo transmitido? Não, né? O nome dele era David. Ele tinha 2 anos, bem lourinho, bem bonitinho. Aí teve um dia que ele dava trabalho, agora ele dava trabalho, era trabalhoso. E teve um dia que ele chegou na frente do púlpito, eu pregando. Aí ele olhando para mim, abriu as pernas, começou a tirar a roupa, tirando a camisa. Tirou a calça, ficou só de fralda olhando para mim. Aí tem aquelas fraldas que atacam, né, assim, né? Aí pegou assim na pontinha do negócio da fralda, ficou me ameaçando assim, abrir a fralda. Sim, tá bicho pecador, meu irmão. O povo ainda chama a criança de anjo. Me ameaçando assim e tal. E a mãe já morrendo, coitado. O pai não era crente. Sei que a mãe veio, pegou ele pela orelha, saiu pela porta assim. Eu só escutava, ai, 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 no banheiro. Sei que chegou um tempo que ela disse, pastor, eu não venho mais não. Tem condição não. Eu não aguento não, pastor. O senhor vê o que esse menino faz? Ele não fica quieto, ele perturba. Eu disse, não, irmã, eu dizendo, né, tenha paciência. Não, o senhor não vê, o senhor está lá no público, o senhor não vê não o que ele faz não, pastor. O senhor não vê não. Ele fica desatacando as sandálias das irmãs. Ele amarra o sapato dos irmãos, um cadastro no outro, por debaixo da cadeira. O irmão fulano ia cair no dia desse. Quando levantou, tropeçou, ia cair de segurança. Pastor, que menino é esse, pastor? Eu digo, irmã, tenha calma. Assim. Eu tinha pena da bichinha da irmã. Eu disse, meu Deus, menino. A reunião de oração, né, a gente tinha oração na segunda-feira. O povo tudo cansado, chegava... O povo já chegava tarde, cansado do trabalho, 8 horas. Irmãos, vamos ter o primeiro momento de oração, né? O povo tinha força nem para dar glória a Deus, meu irmão. O povo estava tudo morrendo de sono, ajoelhado, né? Aí daqui a pouco ele vinha com um carro na parede. E eu orando, e o carro passava pelas minhas costas, pela minha cabeça. Eu digo, meu irmão, que menino é esse? Meu Deus. Aí ela disse, eu não venho mais não, pastor. Eu disse, eu vou conversar com esse varão. Foi o primeiro gabinete com criança que eu fiz na minha vida. Eu sentei com ele. Sentei na minha frente assim. Ela estava atrás. Eu disse, Pai do Senhor, meu irmão. Ele tinha que fazer 3 anos. Ele olhou para mim assim. Sou Pai do Senhor. Ele fez, amém. Eu disse, meu irmão, é o seguinte. E falando com ele bem sério. Você está pecando muito. Você não se comporta no culto. Sua mãe se aperreia com você. Sua mãe ficou chorando no domingo. Sua mãe ficou chorando. Rapaz, você ia tirar a fralda cheia de cocô na frente do púlpito aqui, eu pregando, rapaz. Isso é coisa que você faz. Não faça isso não, David. Aí ele olhou assim, tremeu o queixo, né? Eu fiquei com pena que ele ia chorar. Eu disse, não chore não, varão, não chore não. Você é homem, não chore não. Agora você tem que parar com isso, se arrepender. Você se arrepende? Me arrepende. Vamos orar. A gente orou. Quando foi na outra semana, no domingo, ele estava sentado no batente da porta da igreja me esperando. Suspensório, calça social, gravata borboleta, sentado, com a Bíblia assim do lado. 3 anos. Eu cheguei na porta, aí ele disse, Pai do Senhor, reverendo. Eu olhei para ele assim. Aí, senhor, varão, eu vou sentar lá na primeira cadeira. Eu disse, tá bom, aí sentou na primeira cadeira assim. De vez em quando ele tinha umas recaídas no pecado, mas ele melhorou. Melhorou, né? Então, se você acha que seu filho é o pior do mundo, não é não. Encha seu coração de esperança depois dessa história. Traga seus filhos para adorar a Deus. Agora, o segredo de ensiná-los a adorar a Deus no culto é adorar a Deus em casa com eles, viu, irmãos? O culto doméstico ensina muito a eles a adorar a Deus na igreja, certo? Deixa eu finalizar aqui, que eu já passei da hora, eu acho. Passei. Irmãos, este é o livro. Deixa eu só explicar algumas questões aqui, para não desanimar alguns.
Alguns podem pensar e dizer: pastor, eu durmo quando eu vou ler um livro, né? Eu não consigo não, até quero, mas eu não consigo. Deixa eu encher você de esperança. Os capítulos são pequenos, 3 ou 4 páginas, né? Então você lê em 5 minutos cada capítulo desse. Por que eu pensei nisso? Justamente para que o nosso povo, o povo, lesse o livro. A minha intenção não foi escrever para quem já lê muito, mas foi para quem não tem o hábito de leitura. Então os capítulos são pequenos, você pode lê-los, pode riscar, pode fazer grifo, pode fazer anotação, né? E com certeza vai abençoar muito sua vida e abençoar muito sua família. Se o que você aprender aqui, você começar a aplicar em sua vida, em sua casa, certamente o Senhor vai abençoar muito você, né? Irmãos, este livro está ali na frente, na mesa. Os irmãos estão ali para assisti-los nisso. Esse livro custa R$40, que é um valor que está abaixo do mercado, porque nossa intenção não é a venda, nossa intenção é a distribuição. Então, a venda desse livro é apenas para pagar a impressão dele, somente isso, né? Não tem lucro em cima disso. Então, os irmãos vão estar também contribuindo para que a gente consiga fazer mais materiais, trazer mais materiais para a igreja. A compra desse livro, posso dizer a você, com toda a sinceridade, vai ser um investimento missionário, porque muitas famílias serão abençoadas com o conteúdo desse livro. Então, você pode também comprar, presentear uma família. Pastor, isso serve para uma família que não é crente? Serve perfeitamente, porque eles vão aprender o que é uma família pelo que a Bíblia ensina. Então você pode presentear essas pessoas também. Então nós recebemos por Pix, também recebemos em espécie, os irmãos vão estar ali. Que o Senhor os abençoe, uma alegria muito grande estar com vocês. Uma bênção, que o Senhor abençoe vocês, abençoe os pastores da igreja, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém.